Olá, mulheres com propósito. Estou passando aqui para compartilhar mais uma palavra da parte do Senhor para a nossa edificação. E a palavra de hoje são para vocês, mulheres que foram chamadas para encorajar, as mulheres encorajadoras. Isso mesmo, você que tem aquele chamado, aquele dom de Deus, né, para empurrar outras mulheres, para colocar para frente, né, para encorajar, né, para impulsionar outras mulheres, né? Essa palavra é para você. Talvez você nem saiba, né, que você tem esse chamado da parte do Senhor. Eu estava meditando na palavra de Deus sobre a vida de um homem chamado Barnabé, né? E o livro de Atos dos Apóstolos fala sobre esse homem, fala sobre Barnabé. E Barnabé ele tinha esse chamado, né, de encorajamento. Né? A Bíblia vai dizer ali que Barnabé ele foi aquele que abraçou Paulo quando ele ainda era Saulo, né? E ele tinha acabado de se converter e muitos ainda não acreditavam no chamado de Paulo, né? Muitos ainda temiam porque Paulo foi um perseguidor da igreja, mas Barnabé foi aquele que abraçou Paulo e foi junto com ele até os crentes, né? Até ali os apóstolos e contou para eles sobre a conversão de Paulo. Foi aquele que incentivou, né? Que acreditou no ministério de Paulo. Ele fez isso também com João Marcos, né? Quando o próprio Paulo não assim deu muito crédito a João Marcos, porque João Marcos tinha deixado eles, né, abandonado eles numa certa missão. Então naquela missão atual ele não queria que João Marcos fosse com eles, mas Barnabé foi aquele que foi lá, mais uma vez abraçou João Marcos, né, não desistiu dele, e lá na frente depois o próprio Paulo mandou chamar novamente João Marcos para o ministério. Então, e tudo isso por quê? Porque lá atrás Barnabé acreditou no ministério daquele jovem, né? Assim como outrora ele tinha acreditado também no ministério de Paulo. Né? E Deus estava ministrando no meu coração o Espírito Santo acerca desse tipo de mulheres. Mulheres encorajadoras, mulheres que colocam outras para frente, que levantam, né? Que impulsionam o ministério de outras mulheres, que acreditam no ministério uma das outras, né? Que não tem aquele espírito de competição, que não se sentem ameaçadas pelo ministério da amiga, né, da sua companheira, da sua irmã em Cristo. Né? São aquelas mulheres que são seguras em Deus daquilo para qual elas foram chamadas. Você vai ver que todo o livro de Atos, quando cita, né, o nome de Barnabé, não vai citar ali grandes feitos sobre Barnabé, né? Mas Barnabé estava sempre ali encorajando. A Bíblia chega a dizer que ele era um homem cheio do Espírito Santo, ali no capítulo 4, se eu não me engano, vai dizer que ele era um homem de fé, cheio do Espírito Santo, né? Que, de forma que as pessoas se uniam à igreja de Cristo por causa do testemunho de Barnabé, por ele ser aquela pessoa que abraçava, né? Aquela pessoa agradável, né? Uma pessoa de fácil convivência, aquela pessoa que você está perto, quando você está perto dela você se sente bem, uma pessoa leve, uma pessoa que levanta as outras. Então Deus tem falado no meu coração que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está procurando esse tipo de mulher, né? Porque eu acredito, eu estava falando com uma amiga ontem, né, pelo WhatsApp, nós estávamos conversando, né, ela compartilhou comigo algo lindo que Deus estava dando para ela, né, e eu estava incentivando ela, dizendo, amiga, continua, não para, né, deixa Deus te usar, porque isso é um tesouro, é uma pérola que Deus está te dando, e no tempo certo você vai compartilhar isso com muitas outras mulheres. É um dom precioso que Deus te deu. E eu estava dizendo para ela que eu tenho visto que Deus, nesses tempos que nós estamos vivendo, Deus está levantando mulheres e vai haver um grande mover de Deus. Né? Um grande mover de Deus já está começando a acontecer. E esse mover, ele virá através das mulheres. Por quê? Porque as mulheres são aquelas que edificam o lar, né? E há um avivamento para acontecer e vai começar dentro das famílias, vai começar dentro dos lares. Por isso Deus está usando tanto as mulheres, porque as mulheres são as edificadoras dos lares, né? A mulher sábia edifica o seu lar. Então Deus está levantando, está preparando essas mulheres. Eu tenho observado muito, conversando com algumas amigas conhecidas, como Deus tem dado
tesouros preciosos para algumas mulheres no secreto. Ali, né, mulheres que não estão em evidência, ninguém conhece, ninguém sabe, mas no secreto Deus tem dado coisas preciosas para elas, elas estão gerando pérolas preciosas do Senhor no seu secreto. E eu tenho certeza que quando chegar o tempo de Deus manifestar a sua glória através dessas mulheres, essas pérolas vão vir para fora, né? E as pessoas vão ficar espantadas, né? Sem saber, nossa, o que aconteceu, de onde veio, como ela conseguiu fazer isso. Por quê? Porque há muito tempo já estava sendo gerado no seu secreto. Então, né, se você tem esse chamado de impulsionar pessoas, né, de incentivar pessoas, de colocar pessoas para frente, para cima, exerça esse dom, né? Coloque em prática isso que Deus te deu. E se você não tem esse hábito, passe a ter. Não seja aquela mulher que se sente ameaçada com o sucesso da outra, né? E eu estava regozijando no Senhor, dizendo, Deus, que maravilha, como eu tenho percebido assim nos pequenos detalhes que o Senhor tá moldando, né? Tá trabalhando, tá gerando as tuas filhas do secreto sem ninguém saber. Deus está gerando as suas filhas. Deus está preparando, Deus está moldando, Deus está lapidando. E essas mulheres têm gerado assim, pérolas preciosas, preciosas. Né? E eu fico alegre, fico feliz. E a minha oração tem sido, Deus, usa tuas filhas, né? Traz para fora, né, esses 7.000 joelhos que ainda não se dobraram, que ainda não se dobraram para o desânimo, para a apostasia, que ainda não se dobraram para a religião, né, que ainda não se dobraram para o sistema, porque tem ainda essas pessoas, existe. Às vezes parece que não, né? Às vezes a gente tem a impressão que só a gente está vendo tudo, só a gente está percebendo o que está acontecendo, mas não. Ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, não se dobraram para esse sistema, não se dobraram para esse mundo mal. Então seja você uma encorajadora. Se você perceber perto de você, ao teu redor, uma mulher dessa que está gerando ali no secreto, no quietinho, que ninguém está vendo, ninguém conhece, mas é uma mulher que tem coisas preciosas de Deus para compartilhar, incentive essa mulher, incentive ela a continuar, incentive ela a perseverar, incentive ela a não desistir, a não desanimar, porque tem muitas dessas mulheres que têm pérolas preciosas que estão gerando no seu secreto com Deus, mas elas acreditam que é para ficar só para elas, porque elas se acham tão pequenininhas que elas têm a impressão de que aquilo ali, se elas colocarem para fora, ninguém vai dar importância, ninguém vai ouvir. Mas quem sabe Deus levantou você para observar, localizar essas mulheres, principalmente se você é uma líder, se você trabalha com mulheres, se você lidera mulheres, se você é esposa de pastor, se você é uma mulher que está de frente de um trabalho, de uma obra, você tem que ter essa visão, você tem que ter esse olhar de identificar esse tipo de mulher e pegar ela e colocar ela para frente, colocar ela para cima, dizer, não, olha, você tem, você pode, Deus é contigo, você tem um dom, você tem um chamado, olha, isso que você está gerando, o seu é precioso, é importante, Deus quer usar esse pouquinho de azeite que tem na sua casa, né? Foi assim que o profeta perguntou para a viúva, fala para mim, o que é que você tem em casa? Ela foi lá relatar uma falta, né? O marido tinha morrido, ela estava com dívidas para pagar, estava cheia de problemas e ela não tinha nada. Aos olhos dela, ela não tinha nada. Mas aí o profeta perguntou para ela, declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. E foi aquele pouquinho de azeite que Deus usou e fez uma grande multiplicação na vida daquela mulher. Quem sabe, né, alguém está perto de você, com um pouquinho só de azeite, achando que não tem nada. Porque é tão pouquinho que ela tem aos olhos dela, que ela acha que não tem nada. Então ela pega aquele pouquinho e deixa guardado. Né? Aquela viúva, ela tinha um pouquinho de azeite lá, mas estava lá guardado, esquecido. Por quê? Porque aos olhos dela aquilo ali não era nada. Mas Deus está procurando as mulheres encorajadoras que vão identificar essas mulheres que têm um pouquinho de azeite e vão dizer para elas, olha, o que você tem em casa? O que você tem nas suas mãos? Elas vão dizer, eu só tenho um pouquinho disso aqui, ó. Eu sei escrever um pouquinho, né? Eu tenho uma amiga que ela escreveu um texto lindo, maravilhoso, inspirado por Deus. E ela falou, eu fiz um rascunhozinho, vê o que você acha. Eu falei para ela, minha querida, salva isso em todos os lugares que você puder salvar, guarda. E outra coisa, continua escrevendo, porque é Deus que está te contando segredos que mais tarde vão ser compartilhados.
pega esse pouquinho de azeite aí e derrama, porque Deus vai multiplicar. Deus está procurando as encorajadoras. Cadê você, mulher encorajadora? Você que vai identificar essas outras mulheres que têm um pouquinho de azeite, mas que aos olhos delas esse pouquinho não é nada. Elas estão achando que é pouco demais para ser mostrado, para ser compartilhado. E Deus está chamando as encorajadoras para dizer, olha, não, esse pouquinho de azeite aí que você tem, Deus pode fazer muita coisa, derrama. Derrama, não se esconda, não se detenha, deixa Deus te usar. Por quê? Porque através de nós, mulheres, Deus pode fazer uma coisa algo tão lindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas Ele precisa que a gente se levante, que nós nos levantemos como encorajadoras, né? Porque tem mulheres aí precisando, né, das encorajadoras, não daquela que tem mulher que ela se alegra, né, de ver que a outra tem menos que ela, né, que sabe menos, que prega menos, e aí acha que tudo é uma disputa, né? Eu lembro que numa ocasião, numa determinada igreja, eu estava ajudando um determinado departamento, né, uma igreja que nós estávamos pastoreando, meu esposo e eu. E aí eu fui ajudar uma irmã num determinado departamento da igreja e eu peguei e fiz um material, né, para ela, para ajudar ela no departamento, né, e dei para ela, falei assim, aqui eu fiz, né, para poder aí ajudar, né, no seu trabalho aí no departamento. Peguei aquele material e entreguei para ela, um material que eu mesmo tinha feito, comprei, né, as coisas, fiz, confeccionei e entreguei para ela. Ela agradeceu, mas quando chegou no outro dia, no dia do evento, né, que ela tinha para realizar, ela pegou, fez um material semelhante ao que eu tinha feito e ficou bem bonito, ficou bem legal, só que era algo que eu já tinha feito e eu fiz para ajudar, para ela não precisar fazer aquilo, né, para ela poder se adiantar com o recurso que ela tinha, ela fazer outras coisas, ela poder se adiantar em outras coisas. Então eu fiz aquilo no intuito de ajudar, né, para que ela não perdesse tempo nem dinheiro com aquilo ali. Eu fiz para poder adiantá-la. E o que ela fez? Ela, em vez de usar o recurso dela com outras coisas, né, para ganhar tempo, para ganhar, né, ganhar espaço, né, ela pegou e fez algo semelhante e no dia ela mandou alguém me entregar, falou assim, entrega para a irmã. E a pessoa veio e falou assim, aqui a fulana mandou te entregar. E aí tinha uma amiga comigo, eu olhei para a cara dela e falei, e fiz assim. Ali eu entendi que ela quer dizer, olha aqui, o meu tá melhor do que o seu. Aí eu falei pra minha amiga, poxa, que pena, ela não entendeu nada. Ela achou que eu tava querendo competir com ela, e não era, eu tava tentando ali ajudar. E tem gente que infelizmente tem essa mentalidade, não entendeu ainda o que é o reino, né? Não entendeu. A Bíblia fala que o homem a pessoa que anda com Deus, a pessoa de que Deus se agrada, Deus faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Eu entendo uma coisa, se o apóstolo Paulo falou assim, ó, que importa se estão pregando por inveja, né, por porfia, por disputa, o importante é que pregam o evangelho. Se está fazendo algo que vai agregar no reino de Deus, se está fazendo por competição ou não, isso para mim não importa, importa é a minha intenção, a intenção do meu coração. Então eu deixo o outro tratar com Deus, eu sigo o meu ritmo, o meu plano, não importa qual é a intenção do coração do outro. Eu sei qual é a intenção do meu coração e eu vou. Ah, mas fulano fez isso aqui para competir com você. Ah, deixa. Se a intenção dele tá errada, aí é com ele e Deus, né? Eu vou pegar o que ele fez e vou aproveitar ali no trabalho e vamos seguir em frente. Mas é triste você ver quando tem pessoas, né, mulheres, né, eu falo de mulheres porque aqui, né, esse canal a gente trata com as mulheres. Tem mulheres que ela não entendeu ainda o que é o reino, não entendeu ainda o propósito, qual o propósito dela, qual o chamado dela. Então ela fica nesse looping, né, de querer ser mais, querer competir mais, querer fazer mais, sabe? Querer sempre achar que tudo é sobre competir, é sobre quem sabe fazer mais, sobre quem sabe ser melhor. Não, de maneira nenhuma. Deus está nos chamando para encorajar umas às outras, né? A Bíblia chega a dizer, suportai-vos uns aos outros em amor. A gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir, a gente precisa estar junta no mesmo propósito. Então hoje, mulher, eu quero encorajar você. Quero encorajar você a ser uma encorajadora. Se alegre com o avanço da sua irmã.
Se alegre com o avanço da sua irmã. Não é para você ser aquela pessoa que tem gente que é assim, né? Ele ajuda muito o outro quando ele vê que o outro tá por baixo, o outro tá, né, numa situação inferior. Aí ela vai lá, pega, dá a mão, ajuda, mas quando a outra sobe, ela ajuda. Quando a pessoa sobe, ela vê que a pessoa subiu um patamar acima dela, pronto, aí ela já muda de figura. Já não é mais a mesma pessoa, ela não consegue mais lidar com o sucesso daquela pessoa. Não é para você ser assim. Quando a pessoa for para cima, se a pessoa subir mais alto que você, aí que você tem que se alegrar mesmo. Aí que você tem que se alegrar mesmo. Porque nós não estamos aqui para competir uns com os outros. Eu gosto muito de João Batista, porque quando as pessoas estavam ali, João Batista estava pregando, né, ganhando muitas almas ali para o Senhor, batizando muita gente. Alguém chegou e falou assim: olha, os fariseus estão perguntando quem é você. Você é o Cristo? Ele falou: não, eu não sou Cristo. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Você é um profeta? Não, eu não sou. Quem é você? Sou uma voz que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho para o Senhor. E quando ele vê Jesus passar, ele diz: olha, eis ali o Cordeiro de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que 2 dos discípulos de João Batista se levantam e vão atrás de Jesus, vão seguir a Jesus e deixam João Batista aí. E aquilo ali não incomoda João Batista, porque João Batista fala: desde o início eu disse para vocês que eu não sou Cristo. Eu não sou Cristo. Ou seja, João Batista sabia quem ele era, sabia para que ele tinha vindo, sabia qual era a missão, qual era o propósito dele. E quando ele ali, já pensou se João Batista tivesse ali se sentido ofendido? Porque no momento que ele estava no auge, ganhando muitos seguidores, porque ele tinha muitos seguidores, alguém começa a dizer: olha, os seguidores de Jesus também estão batizando mais que você. João Batista falou: mas eu não sou Cristo, eu vim preparar o caminho para ele. Eu vim preparar o caminho para ele. João Batista tinha uma identidade, ele sabia que identidade era essa. Ele foi criado para aquele propósito, ele sabia qual era o propósito dele. E é importantíssimo, mulheres, a gente saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso lugar, para quê e por quem a gente foi chamado, para a gente não ficar competindo umas com as outras, muito pelo contrário, da gente encorajar umas às outras. A gente encorajar umas às outras. Então, seja essa mulher que encoraja, seja essa mulher que empurra, seja essa mulher que coloca para frente, que não se incomoda com o sucesso da outra, mas se alegra ao ver que alguém se levantou, ao ver que alguém está indo avante, ao ver que alguém está crescendo na presença do Senhor. Deus está chamando as encorajadoras para esse tempo. É você, essa mulher? Você é encorajadora? Se você não é, então passe a ser a partir de hoje. Passe a ter isso em mente. Quem eu vou encorajar? Quem eu vou levantar? Quem eu vou impulsionar? Quem eu vou colocar para frente? Quem eu vou ajudar a se levantar para se unir a nós nesse time de mulheres que vão marcar esse tempo na presença de Deus. Amém? Seja essa mulher e que Deus te abençoe.